Mais uma vez, boa noite a todos, que Deus esteja abençoando a cada um. E hoje nós vamos terminar a nossa lição de semana passada, a lição 12, né? E consequentemente, o Reginaldo vai também iniciar a lição 13 hoje, né? Se Deus assim permitir, porque não falta muito para terminar a lição 12. Mas sou eu quem estou dando, então vamos terminar ela. Vamos lá. Deixa eu colocar a telinha aqui, que nós estamos falando sobre o dízimo e oferta. Deixa eu colocar a tela. Deixa eu só ajeitar a minha tela também. Vou deixar uma caneta. Todos estão vendo a tela? Sim. Tudo normal, né? Sim. Okay. Que bom. Deixa eu ver aqui. Pronto. Nós estamos aqui na telinha 26. Nós terminamos essa tela, tá? Que nós finalizamos a aula e íamos iniciar para essa tela aqui, conceitos errados das ofertas. Bem, nós vimos várias passagens mostrando a respeito do conceito, né, da ordem, do mandamento, que é o dízimo, e para quem ela foi destinada, ok? E depois entramos um pouquinho sobre a oferta, aonde nós encontramos essa instrução no Novo Testamento, onde o dízimo não é uma instrução a ser feita, realizada pelos cristãos. Isso não pode ser do primeiro século, segundo século ou o último século de hoje. Todos nós somos cristãos. Então, aqui nós temos nessa tela falando sobre os conceitos errados das ofertas. Nós lemos, né, várias passagens que nos fez referência sobre oferta. E aí, então, aqui a gente tem o seguinte, ó, devemos ofertar para prosperar. Existem alguns conceitos que o mundo religioso, né, eu não falo geral, não é generalizando, mas uma parte desse pessoal que vai ensinar a respeito de religião, a respeito das instruções de Cristo para nós, então acaba usando de forma errônea, né? E aí nós temos esse primeiro ponto que fala sobre devemos ofertar para prosperar. Será que a oferta tem esse objetivo? Será que ofertar tem a ver com prosperar? O que vocês acham? Eu vou dar minha opinião. Se eu estiver errado, você pode me corrigir, cara. Eu acho que quando você está fazendo um negócio de coração, com certeza Deus vai te prosperar. Agora, se você der por obrigação ou de uma maneira errada, eu creio que não há prosperidade, não. Ok. Que tipo de prosperidade vocês acham que tem a ver? Eu acho que é geral. Geral? É. Eu acredito que quando a gente tem um bom coração e a gente doa de coração, a gente já é próspero por causa disso. Sim. Já vai doar porque está sendo próspero. Bem, desculpa aí, é que minha filha ela entrou aqui no momento que eu estava... Ela fala e eu ouço vocês, ouço ela, não sei quem ouvir. Sim. Eu entendi vocês. Nessa questão, quando a gente fala assim sobre ser abençoado,
todos nós entendemos que Deus pode dar bênçãos de todas as formas, correto? Todos nós concordamos com isso. As bênçãos não vêm só, vamos colocar assim, não vem só o lado espiritual, ok? Ele também vem o lado financeiro, o lado carnal, vamos dizer, prosperando nesse sentido, ele vem ajudar, ele ajuda. Tá? Agora, quando você fala em ofertar, qual é o propósito da oferta? É prosperar ou não? Eu só quero que vocês entendam isso. Não, para mim não. Isso, seja um objetivo. A gente precisa entender Prosperar cada a casa do Senhor. ponto. Isso, cada ponto, cada mandamento tem um objetivo. Então, ofertar ao Senhor, ofertar aos irmãos, porque tem esses dois pontos que nós vemos em passagens. Não é o objetivo prosperar, mas sim fazer o quê? Contribuir para ajudar aqueles que necessitam, até mesmo na igreja. Isso, isso. O objetivo da oferta é ajudar aquele que está necessitado. É ajudar na continuidade do projeto que Jesus deixou, que é pregar o evangelho. Então, o trabalho de evangelismo precisa de ajuda financeira? Ou se faz sem dinheiro? Sim, precisa. Precisa. Né? A gente precisa. Você vai viajar? Precisa de dinheiro. Você vai cuidar de uma família que vai para um local e ele está destinado somente para fazer isso, ele precisa de ajuda financeira. Nós vimos exemplos bíblicos a respeito disso. E um dos maiores evangelistas do primeiro século, quem foi? Paulo, não foi? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo recebia a ajuda financeira dos irmãos, né, das igrejas? Sim, recebia, para continuar o trabalho, o projeto, o ministério dele. Mas esses são dois objetivos. O primeiro tem a ver com ajuda para quem está necessitado, não é? E o segundo tem a ver com isso. Então, nós não enxergamos, biblicamente, quando ele fala a respeito de prosperar. Olha, você oferta para você ter mais. Não, não é. Esse não é o objetivo. Mas, consequentemente, a gente sabe que Deus ele vai abençoar a nossa vida. Mas não é esse o objetivo. Então, quando a gente faz de coração, a gente desliga a ideia de querer receber dinheiro. Se a nossa ideia está focada em dar para receber, não é esse o objetivo e não somos abençoados dessa forma. Porque qual é a passagem que fala? Regis, eu não vou lembrar, mas é mais bem-aventurado dar que receber, não é Mateus? Eu acho que é Atos, hein? Eu acho que é Paulo. Atos. Vou procurar. Eu não vou lembrar agora. Mas ele fala, é mais bem-aventurado dar que receber. Então, mais feliz, mais abençoado é aquele que dá do que aquele que recebe. Então, não tem nada a ver com prosperidade, ok? O segundo ponto que a gente vê é, devemos dar dízimo. Por quê? Porque é um conceito errado? Sim, a gente verificou isso tudo no Velho Testamento e no Novo Testamento. Devemos dar o dízimo hoje ou não, de acordo com todas as instruções que a gente viu, de acordo com todo o fato histórico, porque a gente precisa verificar o fato histórico e o fato teológico a respeito do assunto. Então, dízimo está de acordo com o Velho Testamento, oferta de acordo com o Novo Testamento. Então, dízimo não é para nós, correto? Atos 20, 35, tá? Atos 20, 35. Lê aí. Acho que é isso mesmo, né? Diz assim, ó, tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. É isso aí. Então, de acordo com as instruções do Novo Testamento, nós não vemos
o dízimo sendo um mandamento para nós. Ele não é. Mas a oferta foi deixada. Foi destinada ao cristão. E outra coisa que ele fala, devemos dar o que sobra. Lembra da passagem que nós lemos de 1 Coríntios, ou perdão, de 2 Coríntios, né, capítulo 9, versículo 6, ou capítulo 9, versículo 1 em diante, ele vai falar vários pontos, esclarecendo várias coisas que a gente precisa saber sobre como é que os apóstolos ensinavam a respeito da oferta aos cristãos no primeiro século, né? Então, devemos dar o que sobra? Não. Aí é que está. Nós não recebemos essa instrução e liberdade para poder fazer isso. Tanto é que você faz de acordo com a sua condição. Lembra que tem várias, né, tem as passagens mostrando isso. E você faz já separado de casa. Não é o momento de você chegar na congregação, no local, e você colocar a mão no bolso e tirar o que você tem. Não. Você já faz propositado. É isso que Deus espera de cada um de nós. O outro ponto que a gente vê, devemos ofertar para pagar a nossa salvação. Será que a gente paga a salvação? Para ter salvação, a gente precisa pagar alguma coisa? Não. Mas vocês já ouviram falar a respeito dessa frase em algumas pessoas, alguns pastores, professores ensinarem a respeito disso? Eu já. Também já ouvi. E não é bíblico isso. Isso é uma ideia humana, tentando perverter, né, a ideia, né, das pessoas com relação ao que é verdadeiro. E aí colocando na ideia deles de que, olha, para você receber a salvação, você precisa ofertar. Então, muitos trocaram o dízimo e acertaram no ponto, que é a oferta. Só que mudaram o teor, mudaram o objetivo da oferta. Então, você não oferta ao Senhor para pagar a sua salvação, né? Outro ponto, devemos ofertar se desejarmos. Será que é isso? A gente só oferta se a gente desejar? Qual a instrução que a gente vê quando os apóstolos estão ensinando a igreja? Uma palavra que é bem usada por Paulo é graça. Deus nos deu uma graça de participar. Então, é algo que é um presente. Então, quando você recebe um presente, você rejeita? Não. Não, né? Logo de Deus a gente vai rejeitar, né? Então, quando ele fala isso, significa que todos nós devemos. Temos isso como algo de princípio bíblico, algo de princípio cristão em nossa vida. E a família precisa entender isso, né? Qual o objetivo também da oferta? Então, devemos ofertar se desejarmos? Não. O outro ponto, devemos dar um pouco do muito que Deus nos dá? Eu já ouvi isso em orações. Não, né? Será que a gente deve dar um pouco do muito que Deus nos dá? Não é esse ponto. Não. Não. Como é que vocês já entenderam qual o conceito verdadeiro da generosidade? O que significa generosidade? O que vocês conseguem entender? Ser generoso. Eu penso assim, ser generoso é você dar daquilo que você tem, mesmo que seja só um pouquinho, que você fala, eu só tenho isso. Você dá aquilo que você tem. E sem esperar nada em troca. Não precisa ficar com medo de eu vou dar esse aqui e vou ficar sem. Não. Eu vou dar o que eu tenho. Eu tenho só um pouquinho, mas eu já tive essa experiência de ter no meu armário 2 pacotinhos, passar uma pessoa pedir, e eu olhar e falar, eu só tenho isso, mas eu vou dar um pacotinho para ele. E Sim. no outro dia eu ganhei uma cesta básica. Tá vendo? Verdade. Sim.
Você nunca Sem falar faz... nada. A generosidade é aquela confiança de que nada vai te faltar. Esse é um dos pontos, que generosidade é isso. Você faz confiante de que nada vai te faltar, mesmo que você esteja compartilhando aquilo que você tem. Mas o interessante disso não é só isso. No original que a gente pode encontrar sobre a generosidade, ser generoso significa algo além daquilo que você pode. Então, você sempre faz algo além. Vou dar um exemplo que é bíblico. Nós temos a história lá que Paulo deixou escrito lá para nós em 2 Coríntios capítulo 8. Eles eram extremamente zelosos, né? Ou melhor, generosos, né? Extremamente generosos. Pessoas, irmãos que eram pobres, aí eu uso a palavra extremamente pobres, porque ele coloca nesse sentido, deram mais do que podiam. Mais do que nós imaginávamos que eles podiam. Então, generosidade não é você dar um pouco. Nunca vai ser isso. É sempre você compartilhar daquilo que você tem, não daquilo que você não tem. É isso? Sim. É compartilhar daquilo que você tem. Porque um dos pontos a generosidade é isso, mas não é para que você tenha falta, mas que haja igualdade. Então, ser generoso é compartilhar do que você tem e do bom que você tem com aquele que não tem. Então, normalmente além daquilo que você tem, além daquilo que você pode, sempre esperando que nunca vai faltar para você. E são vários exemplos que a gente tem para compartilhar a respeito disso. É bíblico. Então, a gente nós devemos dar um pouco do muito que Deus nos dá? Não, esse princípio é errado. Esses são os conceitos errados do que é ofertar. Esses são os conceitos errados. Né? É por isso que você já faz isso já preparado, de casa. E é com a liberdade de você poder dar o quanto você achar que pode dar. Ok? Não tem valor estipulado. Vamos lá, continuando mais um pouquinho. Alvos lícitos da oferta a Deus. Olha só. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Lê aí, Cássio. Coríntios 9? É. 9:7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Ótimo. Então, nós podemos colocar... Bem resumido. Totalmente. É. Nós fazemos isso que é para agradar a Deus. Qual a forma que você faz para agradar a Deus? Está aqui. Não pode ser diferente disso. Ele deixa claro. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O versículo 6, ele vai falando. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. E cada um contribua segundo tiver proposto o coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama. Então, você agrada a Deus quando você faz isso com alegria. Né? Aí nós temos aí, na continuidade, o segundo. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 1 e o versículo 12. Lê aí, Terezinha. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é necessário... Desnecessário. É desnecessário escrever-vos. Agora o 12. O 12. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Ótimo. O que a gente vê? Paulo aqui está escrevendo que não era necessário, né, falar para eles, né? É desnecessário escrever-vos quanto à assistência a favor dos santos, porque eles já faziam isso, e faziam bem. Mas só que mesmo assim ele escreve, não é? Mesmo assim ele escreve. E qual é o ponto que ele fala aqui?
Porque o serviço dessa assistência é para quê? Não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Então, tem a ver com auxiliar os necessitados. E qual o fim disso? Redundar em muitas graças a Deus. Então, você quer dar graças a Deus? O que é que você faz? Oferta aos irmãos. Oferta assistência aos santos. Isso é um fato. É bem claro para nós. Terceiro. Oi, pode falar. Quando a gente lembra, durante o ministério de Jesus... Peraí. Caiu uma coisa aqui. Quando a gente lembra do ministério de Jesus, a gente percebe que muitas mulheres de posses, né? Elas tinham boas condições financeiras, elas andavam com Jesus e ajudavam no custeio, né? De suprimento que eles tinham ali. Então, você vê que a obra, o ministério de evangelismo de Jesus não poderia parar. Jesus não ia ficar fazendo cadeira, né? Ficar fazendo mesa, porque ele era carpinteiro, né? Ele não ia ficar fazendo esse serviço e deixar de salvar as almas, né? Então, Deus sempre vai preparar pessoas para poder ajudar, né? Principalmente no custo, para que a obra de Deus, o evangelho, seja propagado sem impedimento, né? Foi o que aconteceu com Paulo muitas vezes, né? Ele era um fabricante de tendas, muitas vezes ele supria as próprias necessidades fazendo isso, mas quando ele pregava o evangelho em alguma cidade, aqueles irmãos entendiam, olha, Paulo não pode ficar perdendo tempo, fazer serviço, ele tem que pregar o evangelho. Então, eles mandavam assistência, né, financeira para Paulo. Paulo, propaga o evangelho aí, deixa que as suas necessidades a gente toma conta aqui, né? Essa é a ideia. Então, Sim. Paulo propagava o evangelho, né? Então, a oferta, né, essa contribuição sempre teve esse objetivo também, né, que você pontuou aí. Sim. Nós encontramos, esses são os pontos essenciais sobre a oferta. Não tem outro ponto que a gente possa colocar. Então, olha só, para complementar essa mesma ideia, a gente vê aí, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 13 e 14. Lê aí, Regis. Repete de novo aí, Caco, desculpa. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 13 e 14. 1 Coríntios aqui, se quiser ler. 9:13? Capítulo 9, versículo 13 e 14. Deixa o Regis ler, que aí eu acho que ele vai complementar isso aí, que ele já está falando. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. É segundo ou primeiro? Primeiro, eu acho que algumas coisas casaram, mas é primeiro. Lê aí primeiro. 1 Coríntios, desculpa. 1 Coríntios 9:13. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Tá aí. Então, a gente vê o próprio Paulo deixando claro que esses irmãos que trabalham constantemente precisam de ajuda financeira, que é o que praticamente você fez o comentário, né? Como é que eles vão desenvolver bem um trabalho de evangelismo se eles têm que trabalhar? Como é que faz isso, né, Regis? A maior parte do nosso tempo acaba sendo destinado ao trabalho secular, vamos colocar assim, né? E aí a gente não consegue, durante o dia, desenvolver outra coisa. Aí vai chegar à noite,
Imagina, se você não tem família, é uma coisa, você tem uma liberdade maior, né? Mas quando tem família? Quando tem bebezinho ainda, se torna mais difícil, né? É. Mas você vai perceber que não importa a idade, você vai passar pelas fases que eu já passei, você vai falar assim, eu acho que não tem jeito, não. Enquanto estiver dentro de casa, você vai ter que ficar também. É Vai outra ter coisa, né? Eu É, falo isso por experiência própria mesmo, né? Há um tempo atrás, a gente conseguia desenvolver mais, era mais tranquilo, né? Você tinha outras preocupações, né? Vamos dizer assim, né? Você tinha aquela preocupação, você chegava em casa, ficava com a esposa um pouco, você já ficava ali estudando, preparando, mas hoje já é difícil. Você chega em casa, você vê que a esposa está cansada de ficar cuidando do filho, e como pai, né? Eu espero estar sendo um bom pai, você precisa dar atenção para o filho também. sim, E com muitas certeza. vezes você acaba deixando, né? Você acaba deixando algumas coisas a fazer por conta disso, né? Porque é a família, Sim, Deus quer que você cuide da família também. Né? Não é para você sair, não, deixa a mulher que se vira e você vai fazer, né? não, Precisa conciliar bem sim, os dois, né? Não deixar nenhum nem outro. não. Você Mas cuida da parte espiritual da igreja e esquece da família, né? esquece da parte do espiritual da família também, né? Sim, É os então. dois. É aquela ideia, né? Eu já ouvi assim, as pessoas às vezes querem evangelizar muito lá fora, mas acaba esquecendo de cuidar da família, Sim, né? E às vezes o casamento pode até não ter boas consequências, né? Por conta disso, né? Ser arruinado por conta disso, né? sim, sim. Pois é. E Paulo, lembra que Paulo mesmo ele fala a respeito do casamento e a respeito dessa situação. Quem tem condição de ser como ele, que seja. Mas quem não tem, vai cuidar da família. Né? Ele deixa claro isso. Então, ok. Até aqui, alguém tem mais tem alguma pergunta, alguma questão que gostaria de colocar para a gente também? Alguma Então, dúvida? resumindo, hoje em dia, agora, nos tempos de hoje, seria só oferta mesmo. Né? Então. A Porque forma de oferecer. cara, a gente precisa entender o quê? Hoje, né, no mundo religioso, acaba implementando as duas coisas: dízimo e a oferta aleatória, né? O dízimo ali, todo mês E o você tem que que dar aquele valor. E a tira oferta uma sempre dúvida pede. minha. De repente a minha dúvida seja deles ou só a minha, só não sei. E a Sim, premissa? O que é? Que hora que entra ou não entra? Não entra. Na verdade, é tudo ideia, é tudo contexto pego lá do Velho Testamento. Então, a gente não usa o conceito do Velho Testamento nessa prática dentro da igreja, porque, como a gente sempre vem falando, Velho Testamento destina-se apenas à nação de Israel, Não, eu enquanto Deus entendi. estava orientando eles. Dentro da Só igreja tô aqui, assim, eu não tem entendi. mais Eu isso. só tô pensando assim, fui enganado, mas entendi. O contexto, vamos pensar assim, ó. O contexto financeiro de contribuição hoje se resume em oferta. É isso que o Caco está falando, né? A questão da generosidade, de você ser voluntário, enfim. Não tem vai fazer um... Eu já vi muito isso, de fazer um desafio, desafio você a fazer isso, 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 isso. Não, Deus não quer desafiar de ninguém. Deus apenas É, quer que os cristãos mostrem a sinceridade no coração e ajudem, conforme a necessidade, conforme a possibilidade de cada um. sim. Mas a ideia foi bom você ter colocado, porque é assim. Qual a ideia nós temos do mundo religioso quando fala para você separar as primícias? Para onde vai as primícias? Vocês sabem para onde vão as primícias quando você dá as primícias? a gente escuta lá na igreja que é
A primícia é para ajudar o pastor. Aonde nós Pastor. encontramos isso biblicamente? Não sei. Fala aí, Regis. No contexto de primícias, a gente não vê. Não. Nada de errado. Você sabe que Em das igreja, lições que nós teve aí, essa é a mais... Tá pegando mais, né? Então. né, Sim. nada de errado em a igreja suprir as necessidades do presbítero ou pastor, que é a mesma coisa, né? Não tem nada de errado, desde que ele viva somente para isso. Sim. Vamos dizer, suponhamos que eu sou pastor. Não sou, mas suponhamos. Eu trabalho fora, eu tenho o meu trabalho, fico lá 10 horas do meu dia no trabalho, aí depois eu quero receber, né, da igreja. Não, eu tenho o meu trabalho. Então, eu me desprendo do meu trabalho secular, né? Se for ali de acordo comum da igreja, com mais presbíteros, lembrando que não é um só, com os outros presbíteros, e se a igreja ali tiver condições em sustentar essas pessoas para o trabalho do evangelho, para ficar ali suprindo a necessidade espiritual da igreja, não tem problema. Né? Mas tudo precisa ser analisado dentro do contexto bíblico. Não pode sair fora. Essa passagem que a gente leu de Coríntios aí, aqueles que pregam o evangelho vivam do evangelho, mas precisa viver o dia ali, né, referente ao evangelho, senão não entra dentro dos padrões bíblicos. Sim. E quando a gente encontra essa ideia de você dar as primícias, isso tudo não é ideia, são mandamentos do Velho Testamento. Isso vem lá do Velho Testamento, como o Reginaldo colocou. Mas, vamos lá. As primícias são para quem, se fosse para dar as primícias? Não é para o Senhor? Não, estou falando para todo mundo, né? Não seria para o Senhor as primícias, a melhor parte no Velho Testamento não é para o Senhor? É para o Senhor. Então, como que alguém, sendo homem, vai receber as primícias para ele? Tem cabimento. Então, assim, tá vendo que é um erro de entendimento bíblico. Você, então, começa a colocar regras para a congregação de que ela tem que viver daquela forma. E ela tem uma ordem que tem que ser isso. Olha, a primícia você tem que dar. Por quê? Vai para o pastor. E a oferta vai destinada às outras coisas. Não. A oferta é uma só. E essa mesma oferta que você dá, ela é destinada também para ajudar nas despesas, vamos dizer, o salário do pastor, do presbítero, pode, não tem nenhum problema, tá? O presbitério receber, não é o problema. Como o Reginaldo falou, essa pessoa que tem família, porque presbítero tem que ser casado com filhos, crentes, cristãos e tudo. Ele pode receber um salário para poder cuidar da família, trabalhando, vamos colocar aí, 24 horas por dia, né? Como um presbítero da congregação, sem problema nenhum. Como também pode ter um evangelista. O evangelista ele não precisa ser casado, tá? Então, ele pode receber também um salário para poder desenvolver o trabalho dele, Ministério de Evangelismo, no local onde ele trabalha. Ou até mesmo receber para poder fazer o trabalho em outros lugares. Também não tem problema. Pode, né? E isso é bíblico. Mas essas ideias, né, são ideias que são trazidas do velho para o novo. E aí a gente tem que tomar cuidado com isso, porque biblicamente a gente vê que Jesus deixa claro, é para rejeitar, não é para aceitar. Se vocês começarem a aceitar, vocês começam a viver a velha lei. A velha lei não é para nós. E aí a gente será julgado porque nós estamos concordando com algo que não é para o cristão. Ok?
Então, quarto ponto aí para a gente só ir adiantando mais um pouquinho. Quarto, para promover obra missionária, que a gente estava comentando sobre isso, né? Filipenses 4, 10 ao 20. Dá licença um pouquinho. Oi, Su. E Provérbios 3, 9 e 10. Provérbios é muito bom. Provérbios é livro de quê? Sabedoria? Não, de sabedoria? Pode ser sabedoria. Não, o Provérbios é livro de sabedoria. Sabedoria. Tá? Eu vou ler aqui, ó. Provérbios 3, 9 e 10. 10, Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Não há... O meu está primícias. Primícias, isso. É a questão das primeiras, né? Dos primeiros frutos. Vamos entrar no contexto bíblico. Provérbios, quem escreveu foi Salomão, no Antigo Testamento, nação de Israel. As primícias aqui é do quê? Da fazenda, né? Das plantações. Hoje, lembra quem era suprido pelas plantações, que era a tribo de Levi? Porque eles cuidavam do sacerdócio, tabernáculo, do templo. Sim. Hoje nós temos esse templo, nós temos os levitas que cuidam desse trabalho? Não. Então, acaba não entrando na igreja, né, essa prática aqui. Entendi. Ok. Isso aí, bem lembrado, bem colocado. É uma boa passagem, né? Só que, como a gente entende todo o contexto, ela faz parte daquilo que Salomão estava falando sobre a vida do judeu. Como é que eles faziam lá? E aí ele está lembrando, olha, é para vocês fazerem isso. A sabedoria de Deus deixa claro que vocês, judeus, vão realizar dessa forma. Então, olha só, Filipenses 4, 10 ao 20. Cássio, pode ler? Vou localizar aqui. Filipenses o quê, cara? Filipenses 4, 10 ao 20. Filipenses 4, 10. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sem estar abatido, e sem também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas que estou instruindo. Tanto a ter fartura como ter fome. Tanto a ter abundância como padecer necessidade. Faço todas as coisas em Cristo que me fortalece. Todavia, fizeste bem em tomar parte da minha função. E bem sabeis também, aos Filipenses, que, no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. 16. Porque também uma e outra vez me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procure o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância, cheio. Depois de receber de Epafrodito, da vossa parte foi enviado, como o cheiro da sua suavidade e sacrifício agradável. É aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades, em glória, por Cristo Jesus. Ora, o nosso Deus e Pai, seja dada a glória para todos sempre. Amém. Amém. Amém.
Então, a gente está pegando mais um ponto em que Paulo está lembrando a respeito do auxílio que ele recebeu, né, para a missão do trabalho que ele estava fazendo. E aí ele deixa claro ali, olha, eu fui ajudado não uma só vez, mas duas, né? E mesmo assim, ainda ele, quando necessário, ele desenvolvia algo, e o que ele desenvolvia, ele também ajudava outros na necessidade, né? Então, é bem claro para nós aqui qual o fim, né? O objetivo de você ofertar ao Senhor, que é primeiro ao Senhor, depois aos santos, né? Primeiro você faz ao Senhor, né? Então, para promover a obra missionária. E isso aqui é bem claro, aqui que Paulo deixou claro. O quinto ponto é como ato de gratidão e não de avareza. Então, a gente vai encontrar, 2 Coríntios 9, versículo 12. 2 Coríntios. Sueli, você pode ler para nós? 2 Coríntios 9, versículo 12. Porque a administração desse serviço não só supre a necessidade dos santos, mas também abunda em muita graça, que se dão a Deus. Isso. Em outras palavras, é gratidão, né? Como um ato de gratidão e não de avareza. E lembrando que quando você faz isso, Deus com certeza ele está falando, porque na passagem anterior, né, lembrando que a Terezinha fez o comentário a respeito disso. Quando você faz, nunca pense que vai faltar para você, mas que você está compartilhando algo que outra pessoa está necessitando. Então, nunca se preocupe com isso. A generosidade, ela vai além daquilo que a gente pode. Então, você faz com alegria. Agora, se você estiver fazendo aquilo com tristeza, não. Aí, por quê? Porque você está dando valor àquilo que você tem. Mais valor àquilo que você tem do que às pessoas. Ok? Olha que bonitão esse cachorrão, hein? Rapaz! Olha! Ele se interessou na aula. Tá vendo? Falou assim, meu dono foi enganado. Ai, Deus. Ok, deixa eu passar aqui mais para frente. E a respeito das bênçãos, vamos lá. Malaquias pregou a uma nação carnal que estava sofrendo as consequências carnais do pecado. Ele prometeu bênçãos materiais de Deus para aqueles que se arrependessem de sua desobediência. Nós lemos essa passagem anteriormente, que o Regis até fez bons comentários, né? Não encontramos essa importância material no Novo Testamento. Nós não temos isso. Isso foi falado com relação ao Velho Testamento, com relação ao povo judeu que não estava vivendo de acordo com a instrução que ele tinha dado, e até porque depois ocorre alguma coisa, né? Nesse período, né? Depois disso, Deus para de falar com eles. Não tem nem mais profeta. É o momento que Deus se cala contra eles, né? Então, Deus, olha só a que ponto Deus, né, faz a justiça dele. Então, Deus garante aos fiéis que eles não precisam se preocupar com as necessidades da vida. Lembra que a gente tem algumas passagens que a gente pode lembrar aí, que fala assim, olha, se Deus cuida tão bem dos pardais, né, que vivem livres, né, no ar, e tem comida, tem isso, tem aquilo, tem abrigo, imagina o que ele vai fazer com os filhos dele, né? Então, essa é a... Não entendi. Os lírios do campo. Sim, então... Gente, ele fala com tanta clareza para a gente ter entendimento de que, olha, eu posso cuidar de vocês, mas vocês precisam confiar em mim. A gente precisa aprender a confiar em Deus. Nós não fomos chamados... Mas se tiver obediência a ele te ajuda, né? Sim, isso, pois é. Pois é, Su. Como que você espera... Pensa assim, ó, vamos pensar carnalmente, vamos lá.
Você acha que um pai na terra quer abençoar um filho que é desobediente e é transgressor? Não, né? Não quer. Um pai não vai fazer isso. Agora, por quê? Porque ele vai ter as consequências daquilo que ele está escolhendo. Agora, se você escolher a melhor parte, que é a parte de Deus, consequentemente, o que Deus vai fazer para você? Infinitamente mais do que você pode imaginar. Infinitamente mais do que pedimos e mais do que pensamos. A gente só precisa aprender a confiar nele e obedecer às suas instruções. Ok, passando mais um pouquinho aí. Eu só não posso demorar muito para o Regis, pelo menos, começar a outra. Olha aí, ó. A passagem, nós temos passagens de Marcos e Lucas. Então, porém, não promete luxo. Deixa eu voltar só um pouquinho aqui, ó. Deus garante aos fiéis que eles não precisam se preocupar com as necessidades da vida. Porém, não promete luxo, conforto e riqueza. Deus não prometeu isso para nós. Jesus sofreu nessa vida, não foi? Foi. E assim os seus seguidores também sofrerão. Isso lá em Marcos, ele deixou claro isso para os seguidores dele. Lucas, ele faz a mesma referência. Olha, do mesmo jeito que eu vivi e sofri, vocês também vão passar por isso. Mas quem é que vai passar por isso? Aquele que viver de forma ordenada. Aquele que viver de forma para agradar a Deus e não a si mesmo. Se a gente quiser agradar a nós mesmos, nós não vamos fazer o que Jesus deixou ordenado para nós. Porque vai contra. Vai contra. Então, olha só, Marcos 10, 29 e 30 fala assim: respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmão, irmã, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, e com eles perseguições. Olha só, e com eles perseguições. Então, não tirou as perseguições também, não. Você quer ser só abençoado e sem receber perseguição? Não tem. A gente vai viver igual a Jesus. Ele falou, do mesmo jeito que eu vivi e sofri aqui nessa terra, vocês também vão passar. Né? E na era futura, a vida eterna, que Jesus prometeu. Então, olha bem, ninguém que tenha deixado casa, irmão, mãe, pai, filho ou campo por minha causa e do evangelho, deixará de receber quantas vezes? Ele deixa assim, ele faz exageradamente, né? 100 vezes. Vamos lá. Quando você se torna um cristão, você faz parte de qual família? De Cristo? De Cristo. De Cristo. E eu sou filho ainda. Eu tenho, e mesmo que seja, se minha mãe tivesse falecido, quantas mães você acha que eu posso ter dentro da congregação? 100 vezes mais. Não tem conta. Infinitamente, não é? Olha, eu posso dizer assim, ó, não só aonde você congrega, todos os lugares aonde as pessoas vivem para Cristo, todas elas podem te servir, podem ser suas mães, podem ser seus pais. Quantos irmãos você recebe quando você se torna cristão? Infinitamente, são vários. E se um irmão de vocês estiver passando alguma dificuldade, o que você vai fazer? Entendeu como que a família de Deus funciona? Não é do nosso jeito. Não é. É do jeito dele que vai funcionar. E é o jeito certo. Não é o nosso. Né? Então, olha só. A preocupação com a prosperidade material nos distrai da meta celestial. E nos arrasta à idolatria da cobiça. Isso Colossenses capítulo 3, versículo 1 ao 5. Tais motivos tais motivos não têm um lugar no reino dos céus. Nem tem como, né? Então, olha só. Terezinha, você consegue ler aí da tela? Ou você quer pegar a Bíblia? Eu vou na Bíblia.
Ok, muito então pequenininho. Colossenses 3, do 1 até o 5. 3, de 1 a 5? É, Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo é a vossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Até o 4? isso. Até o 5. Ah, tá. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Isso, ok. Então, são vários pontos aí que atrapalham a nossa vida, para a gente poder viver uma vida santa e agradável a Deus. E a idolatria, ela também é, porque a idolatria tem a ver com a cobiça das coisas do mundo. E aí Deus está deixando claro para nós, toma cuidado, porque se você viver dessa forma, você vai acabar se afastando do caminho e deixando de receber as bênçãos maiores de Deus. As bênçãos maiores são as bênçãos celestiais, não materiais, celestiais, espirituais. Então, olha só, questões para a gente pensar e responder, só para a gente pensar. O que significa a palavra dízimo? Eu acho que todos nós já entendemos o que significa. Quem deveria obedecer ao mandamento do dízimo? Qual o local estabelecido por Deus para o recolhimento? Tudo que envolve o Velho Testamento e for colocado para nós, vocês precisam aplicar essas perguntas, ok? Se ela faz parte do Velho Testamento ou não. Porque se ela faz parte do Velho Testamento com relação ao dízimo, olha só os pontos que vocês precisam verificar. Tem um local estabelecido? Sim, Deus tinha colocado um local estabelecido, né? Jesus não colocou, porque não tem para nós. Na nova aliança, existe o mandamento do dízimo? São perguntas. Era um costume ou um mandamento? O israelita judeu separou o dízimo da prata e do ouro? O judeu que morava longe, o que ele deveria fazer quando isso ocorresse? Qual a base da nossa oferta a Deus hoje? Então, são perguntas que a gente praticamente discutiu isso do início ao fim aí, ok? Que acredito que pode ter ajudado muito vocês. Concluindo, aqueles que citam Malaquias 3:10, que é um dos pontos que a gente começou as aulas, para exigir o dízimo e prometerem prosperidade material, estão distorcendo a palavra de Deus. Eles estão enchendo os tesouros das igrejas ao desviarem a atenção de seus seguidores das coisas espirituais para darem atenção às materiais. As espirituais são as importantes. Então, como é? Aonde é que fala isso? Vamos lá. Deus oferece uma coisa muito melhor do que uma coisa muito melhor aos seus seguidores. Um prêmio eterno nos céus. Paulo nos desafia a mirar essa meta. Então, nós temos duas passagens, para a gente ler. Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2, praticamente, né? Se eu não estou enganado, é o que a gente pegou. Então, deixa eu pegar aqui novamente, só para conferir. Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2. Portanto, isso. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas da onde? Lá do alto. Isso, lá do alto, não da terra, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas da onde? Se você busca, agora você precisa pensar também. Pensai nas coisas lá do alto, mas não nas que são da terra.
Ele não está falando para nós que não é para a gente viver nesse mundo largado. Não é isso. É que se o nosso objetivo for buscar as coisas desse mundo, dessa terra, você não vai ter tempo para servir a Deus. Você tem que trabalhar, não tem? Porque Deus falou, olha, se você quer comer, você quer ter um teto, você precisa trabalhar. Ele já falou isso para nós. Então, você precisa trabalhar. Mas você trabalha no tempo normal. Não é para você trabalhar de manhã, à tarde, à noite, esquecer de Deus. Se você for casado, esquecer da família. Não é isso. Ele está colocando bem claro, se o seu objetivo de vida é buscar as coisas da terra, você não tem o objetivo de alcançar a salvação. É isso. Resumidamente, é isso. Porque se você objetivar ganhar a salvação em Cristo, você vai deixar de lado as coisas do mundo. Você vai desvalorizar. Você não vai valorizar como deveria valorizar, como você, no caso, valoriza a salvação. O primeiro objetivo da nossa vida é a salvação. As outras coisas, Deus, o restante, Deus vai acrescentando na nossa vida. Não é? Agora só, Efésios capítulo 1, versículo 3 ao 9. Regis, você pode ler para nós? Efésios 1, 3 ao 9. Prestem atenção que tem vários pontos para a gente guardar na mente. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o ministério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isso. O que a gente pega aqui de essência, do início ao fim? Se nós objetivarmos em nossa vida Cristo, consequentemente, as coisas do mundo serão seculares, serão colocadas de lado. Em segundo plano, posso colocar assim, melhor colocando, talvez, nessa situação. Em segundo plano, as coisas do mundo. Primeiro plano, as coisas de Deus. Por quê? Porque ele tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos. Toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aonde é que nós encontramos ele falando que ele tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos materiais em Cristo? Nós não vemos isso. Nós não vemos. Com todas, não. Ele falou assim que tudo que a gente tiver necessidade, ele vai nos ajudar a nos dar o que estiver necessidade na nossa vida. Ele vai nos suprir as necessidades. Essa é a promessa dele. Mas não que a gente venha a fazer as coisas para Deus para ficar rico. Se nós estamos objetivando ser rico e servir a Deus para ser rico, estamos enganados. Porque Deus não oferece isso. E se o objetivo é esse, estamos enganados, porque a salvação não vem dessa forma. Né? Não vem. Então, a gente precisa entender bem a respeito desses pontos que a gente traçou desde o início até o fim. Nós falamos simplesmente do dízimo. Nós falamos sobre o dízimo. E tratamos ele desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, porque o Novo Testamento também fala, mas não deixa como mandamento. E ele deixa claro qual é o mandamento que Jesus deixou para nós, que não é a velha aliança.
porque o dízimo faz parte da velha aliança, tá? E outros pontos que a gente pode colocar aí, até mesmo lembrado pelo Cássio. Então, sendo assim, se nós queremos ser abençoados por Deus, precisamos estar vivendo as instruções dele. Lembrando, igual a Sueli falou, olha, se você quer ser abençoado, o que é que você precisa fazer? Obedecer. O que obedece a Deus, o que vive, né, na graça de Deus, esse é abençoado. Ele já é abençoado, porque ele escolheu a melhor parte da vida dele. A melhor parte. Bem, alguém tem mais alguma pergunta, algum ponto que queira colocar, fazer alguma explanação? Fica à vontade. Mas se a pessoa está, assim, por exemplo, essa pessoa está dando uma oferta, a oferta ou dízimo, vamos pôr o dízimo, que é mais sério. Se ele for dar o dízimo, ele está achando que ele vai prosperar porque está dando dízimo, ele está enganado, né? Sim, só de dar o dízimo, ele já está enganado. Só de dar o dízimo, porque o dízimo não foi deixado para o cristão. Ele foi deixado lá para o judeu. Nós não somos judeus mais. O povo de Deus não é mais o judeu. O povo de Deus é o cristão. Então, se ele faz, dando a oferta para querer ser rico, ele está enganado, porque no passado também Deus não tinha colocado isso. Deus não tinha colocado dessa forma. E se ele faz hoje, achando que está fazendo certo, também não faz. Porque a instrução do dízimo não tem a ver com o dinheiro que nós estamos querendo dar. Tem a ver com aquilo tudo que a gente estudou nas duas aulas, praticamente nas duas aulas, né? Que tem a ver com o mantimento, tem a ver com a comida, né? As primícias que são separadas para o Senhor, que vai para ajudar os necessitados, ou, no caso, os... Nossa, agora fugiu a palavra. O povo levita. O povo levita, né? Então, Su, se estivermos vivendo, guardando a instrução de dízimo, estamos fazendo de forma errada. Não estamos agradando a Deus. A forma de agradar a Deus é com a oferta, e a oferta generosa. Ok? Entendi. Mais algum ponto? Caco, a contribuição financeira, né, hoje, nós não estamos ensinando aqui ou mostrando biblicamente que a ajuda financeira é errada. O que está errado, ou o que está distorcido, é o que se envolve em relação a dízimo. Então, na igreja, hoje, não se dá dízimo, não se pede dízimo, não se prega dízimo. Se prega oferta, assistência aos necessitados, ajuda aos enfermos, enfim, a propagação do evangelho, né, nesse contexto aí. Então, esquece dízimo. Dízimo não é aplicado para nós hoje. Se nós estamos obedecendo porque está sendo pregado o dízimo, nós estamos sendo cegos, sendo guiados por outros cegos. Agora, quando nós entendemos à luz das Escrituras que hoje está baseado somente na condição da oferta, então sim, aí eu estou na luz. Caso contrário, eu estou na escuridão, eu estou colocando um véu ainda no meu rosto e estou me separando de Cristo, sim, porque eu estou me justificando na lei. Ok. Bem colocado, bem aplicado, Regis. Bem, se não temos mais nenhum assunto ou nenhuma pergunta ou alguma questão que queira tratar a respeito disso, mas, olha, vocês fiquem à vontade também, durante a semana, de vocês poderem falar com a gente, tá? Sem problema nenhum. A gente, então, pode encerrar essa parte. Ainda vai sobrar aí 40, 45 minutos aí para o Regis
adiantar um pouco da nossa próxima aula, né? A lição 13. Tudo bem? Podemos? Vocês querem ficar com mais dúvidas? Oi? Eu mando a lista de perguntas para quem? Vocês querem ficar com mais dúvida? Então a gente já começa a próxima aula. Ah, sim. Ah, É que amanhã assim, eu tiro. Amanhã eu tiro isso. as minhas dúvidas. Sim. O Regis está falando isso porque é que nós entramos em assuntos que são polêmicos. Por quê? Porque muitas religiões tratam esses assuntos e que no Novo Testamento nós não encontramos. Não temos mandamento nenhum para nós. Então, eu espero que vocês estejam compreendendo a diferença de você ter o mandamento do Velho e o mandamento do Novo. As instruções que foram deixadas para Cristo são para nós. As instruções que foram deixadas de Moisés foram para o povo judeu, ok? Nós não somos Sim. mais aquele povo. Senão a gente vai fazer igual o Reginaldo falou, né? Falou, estamos negando a luz, porque a luz das Escrituras, que é a que vem de Cristo, é que nos liberta daquela escravidão da lei mosaica, que ela não trazia justificação. A justificação está na lei de Cristo e não na lei de Moisés. Vamos lá. Regis, é o seguinte, se você quiser, eu posso abrir a tela aqui e você vai vamos dizer assim, eu vou navegando para você. Você está no celular, tá? Eu estou no celular e estou acompanhando os slides aqui no computador. Para mim. Então, você pode fazer o seguinte, eu coloco aqui na tela e você vai falando assim, passo para frente. Aí eu vou passando. Tá. E aí fica compartilhando com eles aqui. Pode ser. Ok. Então, deixa eu fechar esse aqui. No grupo lá também, igual colocou isso aí, né? A gente vê no computador aqui, fica melhor. Sim. Eu não postei esse para vocês lá. Eu postei só o escrito. Depois eu vou postar esse aqui também. E depois tem a avaliação. Deixa eu só abrir aqui. Postou sim. Postei? Eu estava acompanhando por ele aqui. Tá. Deixa eu abrir aqui. Só um minutinho. Ok. Enquanto o Caco vai colocando aí, esse assunto que a gente vai abordar agora são as últimas lições, as 3 últimas. Ela é, como o Caco falou, às vezes um pouco polêmica, mas é necessário a gente falar, é necessário a gente abordar esse tema também. Falaremos sobre o Espírito Santo. Dentro desse assunto, né, do Espírito Santo, a gente vai falar sobre 3 medidas do Espírito Santo. Então, as 3 últimas lições vai falar sobre cada medida. Hoje, a primeira medida do Espírito Santo. Qual seria, então, a primeira medida? É a presença interior do Espírito Santo. Ok? Pode passar o slide aí, Capo? Eu não estou vendo o slide aí no celular, porque eu vou estar olhando aqui direto, tá? Aí eu vou te falando aí. Ok. Então, essa pequena introdução. A única fonte, né, de informação sobre o Espírito Santo é o quê? É a Bíblia. Não há outra informação. Não é o que eu vou dizer, não é o que o Caco vai dizer, não é o que o líder, né, espiritual vai dizer, mas sim o que Jesus fala, o que o Evangelho, a palavra, a Bíblia fala para nós, ok?
toda a nossa doutrina, então, ensinamento e pensamento sobre o Espírito Santo, ele tem que ser baseado na palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia, então, ela é a nossa única autoridade para falar sobre o Espírito Santo. Não há outro meio, não é um livro, não é um site, não é no Google, você vai digitar lá, vai te dar até algumas referências. Mas a nossa maior certeza, a nossa maior autoridade é a Bíblia, ok? Pode passar o próximo slide, cara. O Espírito Santo, ele é muito importante na vida do cristão hoje. Vocês concordam com isso? Sim. Todo aquele que se aproxima de Deus, todo aquele que se aproxima de Cristo, vai entender sobre a necessidade da habitação do Espírito Santo em nossas vidas. Então, nós vamos estudar alguns aspectos do Espírito Santo. Existe muito que nós não conhecemos e, com certeza, ele age de muitas outras maneiras que não vão estar dentro desse assunto. Por quê? É um assunto muito amplo, é um assunto que a gente poderia ficar falando horas, dias, semanas, meses. E a gente ia ter muita coisa para se falar ainda. Mas dentro dessas 3 medidas, nós pretendemos aí deixar muito bem claro para vocês a ideia principal, ou o assunto principal desse assunto, ok? Porém, nós precisamos notar que Jesus foi o único que recebeu o Espírito Santo sem limitações. Ou seja, Jesus, ele é o dono, né? Vamos colocar dessa maneira. Ele é o dono do Espírito Santo. Então, ele tem o Espírito sem limitações, ou seja, ele tem todo, 100% do poder do Espírito Santo na vida de Jesus. Lá em João, capítulo 3, versículo 34, vai estar na tela de vocês aí, vai dizer assim: pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. Ou seja, não tem um limite, não é proporcional, mas é ilimitado. Todos os seguidores de Jesus receberam o Espírito Santo por medida, ou seja, com limitações. Terezinha, lê para a gente lá em Efésios, capítulo 4, versículo 7. 4, 7. Isso. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Isso. Numa outra versão fala: a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Há medidas, ok? Jesus, ele não tem o Espírito por medida. Ele tem o Espírito sem limitações. Mas aqueles que confiam, aqueles que creem em Jesus, os cristãos, né, vamos colocar assim, eles têm a medida repartida por Cristo. A gente pode complementar essa passagem, lê para a gente do 11 ao 13 agora, Terezinha. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso. Obrigado, Terezinha. A gente vai ver outras passagens também durante o percurso aí do estudo, mas dentro desse contexto de Efésios,
qual que é o principal objetivo do Espírito Santo na vida do cristão? Vocês conseguem, dentro desses últimos versículos que a Terezinha leu, do 11 ao 13. Mais propriamente dito, no versículo 12. Qual é o objetivo? Para a gente se aperfeiçoar, né? Preparar o santo. Isso, ó, na versão que você leu, vai falar, né? O aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para o quê? A edificação de quem? O corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Ou seja, o Espírito Santo tem a ver com a edificação de si próprio? Não, né? Não. Será que eu posso dizer que eu sou mais espiritual do que o outro porque o meu dom é melhor? Creio que não. Não. Por quê? O objetivo aqui do contexto de Efésios é o quê? É para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, com o meu dom, com o seu dom, com o dom de cada um, todos juntos vai edificar o corpo de Cristo. E eu não vou edificar a mim mesmo, querendo ser melhor, né, ou superior a alguém. A gente vai falar isso que vai acontecer muito lá em Coríntios, tá? A gente vai chegar lá. Quarto slide aí, Caco, uma pergunta: quando é que nós recebemos o Espírito Santo? Em qual momento nós recebemos o Espírito Santo? Quando você aceita Jesus? Quando eu aceito Jesus, quem mais? No momento do batismo? No momento do batismo. Talvez essas seriam as duas respostas mais principais, né? Mas vamos abrir lá em Atos, capítulo 2, versículo 38. Sueli, lê para a gente. Atos, capítulo 2, versículo 38. E depois, Sueli, você pode ler também Atos 5:32, tá? Se você conseguir ver na tela, tá na tela, tá? Isso. Verdade, cara. Sueli, seu microfone está desativado. É verdade. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E o 52? Agora, Atos 5:32. 5:32. 5:32. E nós somos testemunha acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo que nos deu, que Deus deu àquele que lhe obedece. Isso. Então, aqui nós vemos, né, Atos 2:38, que o dom do Espírito Santo só é recebido através do quê? Do batismo. Não existe essa ideia no contexto bíblico de que se a pessoa levantar a mão, eu aceito Jesus, e Jesus vai entrar em seu coração. Não tem não existe essa alguma passagem que se refere a isso. Não tem. As passagens bíblicas que nós encontramos a respeito de receber o Espírito Santo é somente através do batismo. Mas agora uma outra pergunta. O que é dom? Qual o significado da palavra dom? Isso no grego, tá? Que é a origem da palavra. Alguém sabe? Já teve curiosidade?
A palavra dom, Tô vendo. nós falamos um pouco sobre isso daí na aula do Caco, mas dom significa presente. Ou seja, o Espírito Santo se faz o quê em nossas vidas? Presente. Lembra? Presente. Lembra a primeira medida que nós estamos estudando? A presença interior. A Sim. presença interior. A gente vai ver mais passagens sobre isso. Então, dom significa isso, presença. É uma dádiva de Deus. Conforme a Escritura, então, pode passar o próximo slide, cara? Já está. No ato do batismo, nas águas, né, nós recebemos perdão de pecados, que é a salvação, e o dom do Espírito Santo. Já adiantei aí, ó, a palavra dom significa presente, ou seja, Deus presente na vida dos cristãos. Atos 2, 41, já está na tela de vocês aí. Cássio, você pode ler para a gente aí, só para confirmar aí na sua versão? Aos que foram batizados, os que de bom grado receberam sua palavra. E naquele dia alegraram-se, quase 3.000 almas. Ou seja, a palavra que a gente vê aqui sobre aceitar, não é apenas aceitar Jesus, mas aceitaram a mensagem e foram o quê? Batizados. Foram batizados. Quando a pessoa, de fato, aceita o evangelho, aceita a mensagem, ela vai ser batizada. Jesus não disse isso? Vão, preguem por todas as nações, né? Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, automaticamente a pessoa não vai ser batizada. Quem não crê. Mas todos aqueles que creem, automaticamente ele vai ser batizado. Se a pessoa falar, eu concordo, eu aceito, mas não for batizado, ela não aceitou. Ela não entendeu. Precisa de algo mais, precisa rever. Ok? Então, o simples fato de aceitar Jesus não te dá o direito da presença ou da habitação do Espírito Santo, mas sim o fato de você aceitar e ser batizado. Há uma, não vou dizer uma regra, tá? Não é isso que eu quero dizer, mas são consequências, tá? Da aceitação do Evangelho. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Aqueles que aceitaram, aqueles que foram batizados, foram acrescentados onde? No reino de Cristo, na igreja de Cristo. Ok? Então, essas pessoas já estavam ali participantes do reino de Deus. Próximo slide aí. Quantas pessoas foram batizadas na água naquele dia? Quantas? Quase 3.000 pessoas. Cerca de 3.000 pessoas. Quantas delas receberam o Espírito Santo? Algumas? Eu creio Ou que todas. Todas. Né? Essa foi a promessa do mandamento lá de Atos. Atos 2:38. Arrependam, sejam batizados e vocês vão receber o dom do Espírito. Não falou que alguns, talvez Deus dê o Espírito Santo para algum de vocês aí. Não. Sejam batizados e vocês receberão. Essa é a ordem. Esse é o mandamento. Portanto, naquele dia, existia uma igreja de quase 3.000 pessoas. E todas elas tinham o Espírito Santo. Todas elas tinham o Espírito Santo. O que é o dom do Espírito Santo? Aí no próximo slide. A gente já falou um pouco sobre o que é o dom, que é a presença, mas vamos ver algumas passagens aí que vai identificar sobre essa questão, sobre a habitação, sobre a presença interior. Ok? O próximo slide aí, Romanos capítulo 8, do 9 ao 11,
Terezinha, pode ler para a gente? Romanos 8. Romanos 8, capítulo 8, do 9 ao 11. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Obrigado, Terezinha. Você percebeu algumas frases repetidas aí nesse contexto? Pode passar o próximo slide aí, cara. A gente viu 3 vezes aí o Espírito Santo faz o quê? Oi, Terezinha? Habita. Habita. Isso mesmo. Ou seja, quando nós habitamos, eu habito aqui dentro da minha casa. Então, eu estou dentro. Se o Espírito de Deus habita em nós, quer dizer que ele está dentro de nós. Ele faz morada em nós. Ele está dentro. Sim. O Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês. Dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. O dom do Espírito Santo é a presença interior, a habitação do Espírito Santo na vida de cada cristão e a garantia de que pertencemos a Cristo, porque está escrito: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, ele pertence a Cristo, aquele que não tem? Não pertence. Cristo. Não. Ou seja, se é só por meio do batismo que nós recebemos a presença do Espírito em nós, a presença de Cristo em nós, aquele que não é batizado, ele é de Cristo? Ele pertence a Cristo? Não. O que o próprio contexto diz? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, o que acontece? Ele não pertence. Não pertence a Cristo. Não pertence a Cristo. E qual é a forma de ter a habitação do Espírito em nossas vidas? Qual é o meio para isso? É através do quê? Do batismo, aceitar Jesus, ser batizado. Aceitar e batizar. Ser batizado. Ou volta à pergunta. Quem não é batizado, quem ainda não foi batizado, ele pertence a Cristo? Não. Não pertence. A Escritura diz isso, não é? Não sou eu que estou falando. É uma matemática muito simples de se resolver, né? 2 mais 2 é 4. Então, aquele que não tem o Espírito não pertence. Muito fácil. Próximo slide. Por que é dado, então, o dom do Espírito Santo aos cristãos? Por qual motivo? Vamos ver algumas passagens. O Espírito Santo, ele é o quê? Um selo. Efésios capítulo 1, versículo 13. Lê para a gente aí, Caco. E pode ler o 14 também. Efésios 1, 13 e 14. Tá bem. (13 e 14).
em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito, com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Obrigado, Cá. Alguém já mandou carta aí para algum lugar? Hoje dificilmente. Hoje é difícil a gente usar esse método, né? A gente não vai mais lá naquela... A minha primeira namorada recebeu um bocado de carta. Ainda não tinha, não vivia naquela época. Tinha até aqueles papel de carta que comprava, né? Sim, tudo Todo bonitinho. É. Tudo equipadinho. Hoje a gente não usa mais, né? Essa tecnologia, né? Hoje a gente manda um e-mail, manda um WhatsApp. Mas quando vamos voltar lá naquela época não tinha internet, não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha nada. A forma deles mandarem uma carta, não sei se vocês já viram algum filme de época, eles escreviam uma carta, fechava, derramava ali tipo, com uma vela, né, e selava aquela carta. Aquela carta ali tinha um destino certo, por conta daquele selo. Né? Até nas nossas épocas, né, quando a gente mandava uma carta via correio, tinha que colocar o selo. Senão aquela carta não ia chegar no destino, ou ia. Não ia, não tinha como. Então, o Espírito Santo, ele é um selo. O Espírito Santo, né, aí no slide, ó, é a impressão de Deus em nossas vidas, provando que somos filhos dele. Então, como se prova que o cristão é o filho de Deus? Através do Espírito Santo que habita nele, porque é um selo, é o registro de Deus na vida do cristão. Depois vocês podem ler lá em Gálatas, capítulo 4, do 6 ao 7, que vai falar mais sobre isso. Então, é uma bênção de Deus ter o selo do Espírito Santo, pois o inimigo, ele não vai tocar naquilo que é propriedade de Deus. A não ser que você abandone, a não ser que você apague, a gente vai falar sobre isso também, a não ser que você apague o Espírito Santo da sua vida. Então, você vai estar suscetível, não sei se é essa palavra, nas mãos do inimigo. E o penhor? Alguém já penhorou algo em algum lugar? Quando a gente vai fazer um empréstimo aí, normalmente hoje até muda o nome, né? Se alguém lembrar o nome aí, é como se fosse um sinal, né? Você vai deixar alguma algo ali, um bem maior. Isso, você vai deixar um bem ali para poder liberar um crédito para você. Então, é um penhor. Né? Às vezes a gente vê a casa foi penhorada, porque não pagou, então ó, a casa estava ali no penhor, então a casa foi um sinal, né, para pagar aquela dívida. Então, o penhor é uma garantia ou um sinal pago para segurar algo até o resgate ou a libertação final. Eu vou fazer um empréstimo aí com o Caco de 500 mil reais e o Caco, ó, você precisa me dar uma garantia. Tá, Caco, eu vou deixar o meu apartamento lá na praia. Vou deixar ele como garantia para você. Enquanto eu não quitar essa dívida com o Caco, esse empréstimo, o meu apartamento vai estar nas mãos dele. Acabou, eu quitei essa dívida, aquele bem vai voltar para mim. É só um sinal de garantia. Então, dessa forma, é o Espírito Santo também que ele age em nossas vidas. Deus nos dá o Espírito Santo como uma garantia de que também nos dará a vida eterna depois desta vida. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 5, vai falar sobre isso também. Então, o Espírito Santo habitando em nós é essa garantia que nós temos de Deus. Deus não nos prometeu a vida eterna, a morada celestial. Então, essa garantia é feita mediante o Espírito Santo em nossas vidas também.
Ok? Até aqui, alguma dúvida? Alguma pergunta? Posso fazer um comentário? Por favor, Cássio. Cássio, alguma pergunta? Não, né? Não, tá legal. Eu achei que você fosse falar. Não, um comentário interessante que é assim. Lembra que a gente sempre fala que no Velho Testamento a lei era imperfeita, no sentido que a perfeição só veio com Cristo, correto? Então, se a perfeição veio com Cristo, o que é antigo era imperfeito. Isso eu vou usar o termo do Regis. É igual 1 mais 1 é 2. Né? Então, é compreensível isso, é lógico. Então, olhando para o passado, como é que o povo era reconhecido como sendo o povo de Deus? Não tinha uma marca, algo impresso na vida deles, no povo judeu, israelita? Qual era a marca deles? A circuncisão. A circuncisão. Mas a circuncisão era feita em quem? Dos homens. Nos homens. E as mulheres? As mulheres, acho que não eram nem contadas. Não, nem podia fazer isso, né? Nem podia. Mas os homens era feito isso. Era uma lei de Deus. Mas era perfeita? Sim. Não. Agora, em Cristo, quem são quem recebe as impressões? Está marcado com a marcação de Deus. É homem, é mulher ou os dois? É os dois. Os dois, né? Tá vendo como que é interessante? No passado, Velho Testamento, só tinha circuncisão para homem, mulher não recebia. Né? Agora, em Cristo, quem recebe a marcação? Os dois. Agora os dois têm. Então, é claro, a gente não precisa mais fazer circuncisão. Né? Não precisa. Então, agora a gente tem o quê? O batismo. É por isso que tem algo a ser feito. Não é simplesmente, como o Regis falou, não é simplesmente você falar, eu creio. Falar crer, todo mundo fala, todo mundo pode dizer. Mas e aí, o ato de obediência? Lembra que eu comentei nas aulas anteriores, né? A gente comentou um pouquinho sobre isso. A fé vem pela palavra. E a primeira prova de fé que nós temos é a fé do batismo. Se você recebeu a instrução de que para ter Cristo como Senhor e Salvador, você precisava se arrepender, confessar, ser batizado, então você recebeu a primeira prova de sua fé. Se você fez, você foi aprovado. Se você não fez, você não foi aprovado. E aí vai lembrar a passagem que o Regis citou aí falando, né? Aqueles que foram batizados são de Cristo, aqueles que não são batizados, esses não são de Cristo. Só isso, Regis. Obrigado, Caco. É a mesma ideia, né? Quem não era circuncidado, né, lá na antiga aliança, não pertencia ao povo de Deus. Sim. Né? Teria a possibilidade, né? Que é o chamado dos prosélitos, né? Mas eles tinham que ser circuncidados. Então, tinha toda aquela questão para ser, bem lembrado. E lembrando também, Colossenses vai falar que a circuncisão existe hoje espiritual, feita no coração. A gente vai chegar nessa passagem mais para frente também. Mas bem lembrado essa semelhança, né, da circuncisão. Sim. E agora o batismo que está disponível para todos. Próximo slide aí. O Espírito Santo, ele é uma unção. Vamos ler lá em 2 Coríntios, capítulo 1. Segundo Coríntios, aliás, capítulo 1. Vou abrir errado aqui. 21 ao 22. Vai dizer assim: ora, é Deus que faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu,
nos selou como sua propriedade e pôs seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Praticamente resume o que a gente falou, né, há pouco. Mas aqui está falando sobre ungir. Ungir. Ungir é a ideia de consagrar alguém a Deus, de separar alguém para Deus, né? Esse vocabulário de ser ungido vem lá do Velho Testamento. E no Velho Testamento, somente três tipos de pessoas foram ungidas: os reis, os profetas e os sacerdotes. Esses eram separados, né, de forma ali ungidas por Deus para um trabalho específico. Então, o ato de ungir essas pessoas as separou, consagrou essas pessoas para uma obra especial de Deus. Um exemplo disso é o profeta Samuel, que foi a casa de Jessé, e ungiu Davi com óleo, né, para ser o próximo rei de Israel. Isso está lá em 1 Samuel 16:13. Então, Davi foi ungido. Saul também foi ungido como rei, né? Mas ele perdeu, a gente sabe da história que ele perdeu o trono. E Davi, antes mesmo dele subir ao trono, né, muitos anos antes, ele já havia sido ungido por Samuel, né, ou por Deus, né, vamos dizer. No Novo Testamento, os mesmos tipos de pessoas são ungidas, mas ao invés de óleo, do óleo, né, e não era um óleo comum, tá? Hoje as pessoas acabam usando qualquer tipo de óleo para fazer isso. Mas não tem mais isso. Nós somos ungidos agora através do quê? Lembra que o Caco falou, antes era físico e agora espiritual. Antes se ungia com óleo físico ali e hoje nós somos ungidos com... Alguém respondeu aí, eu não ouvi. Pode tentar. Não tem problema, pode errar se quiser errar. Não tem problema. Mas é através do Espírito Santo que nós somos ungidos. Porque ungir, às vezes a pessoa faz muito rodeio através dessa palavra. Mas ungir é a ideia de consagrar, de separar as pessoas. Nós, os santos, nós já não falamos que santos é aquele que é separado para Deus? Sim. Então nós somos ungidos, nós somos santos, nós fomos separados para o trabalho de Deus. Na nova aliança, quem foi ungido com o Espírito Santo para ser rei? Já tá no próximo slide aí? Pode passar para o próximo. Ah, já está aí. Jesus. Quem é o nosso rei? Não é Jesus? Sim, Jesus. Então, Jesus foi ungido como rei. Quem foi ungido com o Espírito Santo para profetizar? Os apóstolos. Os apóstolos. Quem foi ungido com o Espírito Santo para ser sacerdote? Todos nós. Todos Lá a gente já leu essa passagem, né, Caco, lá em Pedro. E todos nós somos sacerdotes. Aqueles que aceitam a Jesus Cristo. Ó, 1 Pedro vai falar. 1 Pedro 2 e 9. 5 e 9, né? 2 e 9. Passa o próximo slide aí, ó. Vai estar essa passagem aí. Isso. 1 Pedro, capítulo 2. Cássio, lê para a gente aí. 1 Pedro, capítulo 2. Deixa eu pegar aqui. Leia aí do 5. Versículo 5. Pode ler no slide aí também, se quiser. Do 5 até qual?
É só o versículo 5 e o versículo 9. Nós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso, amém. Então, todo o cristão, ele é sacerdote. É interessante que no versículo 9, Pedro vai tratar que não mais Israel era a nação santa, mas aqueles que fazem parte da igreja, né? Vamos colocar assim, aqueles que são cristãos, aqueles que aceitaram Jesus como Senhor, aqueles que aceitaram o batismo. Vai colocar esse povo como nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, todo cristão, ele é um sacerdote. Todo cristão, ele foi separado para um trabalho para Deus. E esse trabalho é o quê? Anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E isso nós temos essa certeza por quê? Nós fomos ungidos, nós fomos selados, é o penhor, é a habitação do Espírito que está em nós. Essa é a garantia que o cristão tem, de que nós pertencemos a Deus. E se nós pertencemos a Deus, nós iremos ao encontro de Deus. Nós temos essa garantia da salvação, da vida eterna, porque o Espírito... Desculpa, de vez em quando eu mordo minha língua aqui, ó, ontem eu já até falei com o cara que eu tô com um problema na minha língua aqui, ó, e ainda não melhorou. Então, essa é a certeza que nós temos, de que nós moraremos eternamente com Deus, graças ao Espírito Santo que habita em nós. Imagina quando Jesus voltar. Quem vai ser levado ao céu? Aqueles que têm a marca de Jesus. E essa marca, ou esse selo, é através do quê? Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Esse não tem o Espírito de Deus, então esse não vai. Esse vai ficar. Esse tem o Espírito de Deus, esse foi batizado. Então esse sobe. Só uma ideia, tá? Porque aqueles que não têm o Espírito não pertencem a Deus. Você pega algo que não é seu, então Deus não vai pegar aquilo que não é dele, mas somente aquele que pertence a ele. E só pertence a ele aquele que tem a habitação do Espírito Santo na vida do cristão. A gente para o slide aqui, a gente não vai terminar mesmo. Paramos no slide 15. Depois a gente volta com os slides para falar mais sobre essa questão dessa primeira medida do Espírito Santo. A primeira medida é a presença interior do Espírito. A gente ainda vai falar sobre o batismo com o Espírito Santo e os dons milagrosos, mas cada um no seu devido tempo, ok? Até aqui, algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida sobre esse assunto? Aí tá tranquilo. Tudo tranquilo? Aí tá. Aham. Aí tá, né? Vamos ver. Deixa para o final. Né? O Cássio só fala, vou juntar as perguntas, vou fazer depois. Até agora, eu encontrei ele lá no serviço dele, ele não me perguntou. Foi até bom, né? Porque... Ele falou que está aguardando. Está aguardando, ixi. Ele está aguardando. Aí vem uma avalanche de perguntas. Vai ver o zap assim. Aí, ó, tá vendo? Mas espero que vocês estejam compreendendo, até aqui, né? Pelo menos estejam compreendendo tanto a questão que foi abordada com essas duas lições que o Caco trouxe, né? Dízimos e ofertas,
E agora a gente vai estar colocando mais dúvidas na cabeça de vocês com esses 3 assuntos aí. Aliás, com um assunto só, né? Mas que são divididos aí em 3 lições. Muito bom, Terezinha, muito Sueli. esclarecedor. Foi muito boa a aula, muito esclareceu bastante. Eu Que também. Produtivo. Muito bom. A nossa preocupação é que a gente possa falar a mesma língua, né? O mesmo entendimento, e não subjetivo, algo pela metade. Até porque, assim, a gente compreende que, quando a gente está começando a servir a Cristo, a gente não tem todo o conhecimento. É vago, o conhecimento é vago, né? Porque estamos começando. Mas, quando nós temos muito tempo de cristianismo servindo a Cristo e não conhecemos o evangelho completo, as instruções, a gente corre o risco muito grande da gente não ser aceito por Cristo por falta do conhecimento e viver de forma desordenada. É um perigo para nós. É um perigo. E volta lá atrás naquela lição que você falou, né? A gente perece por falta de conhecimento. É isso. E é lembrado lá no Velho Testamento, né? O profeta lembrou a respeito disso e depois Jesus falou a mesma coisa. O meu povo perece porque não me conhece. Não me conhece. Então, é algo essencial na nossa vida como cristão, é estar preparado com o conhecimento verdadeiro para a gente poder responder às pessoas que querem saber mais. Isso é uma instrução já de Cristo a respeito, né, disso para a gente. E sempre lembrando que qualquer assunto que a gente vai abordar, qualquer texto bíblico, né, que a gente vai abordar, a gente sempre precisa respeitar o contexto bíblico. Tá? A gente sempre fala isso, né, para que a gente não crie ideias erradas. Né? Eu entendo dessa forma aqui, peraí, mas vamos ver o contexto que está falando. De repente eu entendo o A, mas o contexto está me dizendo B. O que eu vou fazer? Eu vou ficar com o que eu entendo ou eu vou ficar com o que o contexto está dizendo? Aliás, eu vou ficar com o que eu quero entender ou com o que o contexto diz? Então, todos esses assuntos, tanto sobre dízimos e ofertas que foi tratado, tanto sobre essa questão do Espírito Santo, a gente vai ver assuntos, várias passagens que falam sobre isso, sempre respeitando também o seu contexto, tá? Para a gente, então, tirar a dúvida, caso a gente tenha. Ok. Ok, então, para todos? Amém. 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 Então, a gente finaliza a próxima... Na próxima segunda-feira, a gente finaliza essa lição, então. Aí, só na próxima segunda, então, eu coloco aí o material lá no grupo. Ok. Provavelmente, segunda-feira eu não vou assistir online, eu vou assistir depois, tá? Tá bom. E Deus abençoe lá também, Cássio, na sua cirurgia, tá? Vamos Amém. lembrar nas orações aí que corra tudo bem. Amém. Regis, eu acho que você que vai fazer oração. Vamos lá, então. Então, a gente agradece aí a participação, a paciência de todos e aqueles que vão assistir a aula gravada depois aí. Vamos orar, então, e agradecer a Deus. Oremos. Maravilhoso e soberano Pai, Deus de toda honra e glória, nós te agradecemos pela tua infinita bondade. Te agradecemos, ó Pai, pela presença do Espírito Santo que habita naqueles que obedecem, naqueles que aceitaram o plano da salvação através do batismo. É sobre esse assunto que estamos falando, ó Pai, e continuaremos a falar. Agradecemos também pelas aulas que o Caco também trouxe sobre os dízimos e ofertas, ó Pai.
E são aulas, são lições que são esclarecedoras, ó Pai, para todos nós. Que possamos obedecer e entender que a Tua palavra é suficiente para nós e que ela nos conduz para ter uma vida agradável ao Senhor, ó Pai. Que o Senhor nos dê uma boa semana, um bom descanso, uma boa noite. E colocamos também, ó Pai, em oração a vida do nosso querido Cássio, que estará fazendo uma cirurgia na sexta-feira. Que o Senhor esteja o guiando, esteja guiando também as mãos dos médicos que estarão fazendo essa cirurgia, ó Pai, e que ele possa se recuperar bem e possa estar conosco o mais breve possível, ó Pai. Coloque tuas mãos sobre a vida dele, sobre toda a família, e que sempre, ó Pai, faça a tua vontade sobre cada um de nós. E abençoe a todos os alunos, ó Pai, em suas vidas, e que cada um possa ter um bom descanso e que possamos nos encontrar mais vezes, ó Pai, nas próximas aulas que teremos online. Oramos e agradecemos sempre ao Senhor, ó Pai, pela graça e pela misericórdia que o Senhor nos concede através do seu Filho Jesus. Oramos e agradecemos em nome do seu Filho Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Amém. Amém, Su. É na sexta mesmo, né, Cássio? Falei certo, né? Muito obrigado, meus irmãos. Foi muito boa a aula. Gostei muito. Vou internar às 6 horas da manhã. Posso assistir depois de novo em casa. Um abraço, fica com Deus. Uma boa semana. Amém, Paulo. Um abraço. Abraço. Cássio, Vai Deus abençoe. Amém. A gente vai estar lembrando aí, Cássio. Deus abençoe você aí. Boa noite. Acabando lá, eu mando Boa noite, um alô pra vocês. Sara. Deus abençoe. Saindo de lá, também se avisa a gente aí. Terezinha, verdade. Sara. Boa noite. Deus abençoe a todos. Boa semana. Amém, Terezinha. Boa noite para vocês. Deus abençoe. Noite, Regis. Até, Sueli. Um abraço. Ô, gente. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Desligando aqui para Tchau. poder terminar a gravação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.